Fala pessoal, beleza? Meu nome é Adriel de Assis e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Observatório ADR. E caso você esteja chegando pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo caso goste e compartilhar também, né, com os seus conhecidos, seus familiares e os seus amigos. Não deixem também de comentar, tá, no canal. Eu fico muito agradecido quando todos vocês comentam e, sobretudo, não podemos esquecer, né, de que eu sempre menciono aqui em outros vídeos que tem um link aqui na descrição de um curso de exegese crítica textual da Bíblia, tá? Você quer aprender mais sobre o conteúdo bíblico de acordo com os originais, com as línguas hebraicas, aramaicas, gregas, se aprofundar nos códices da Bíblia, que são justamente manuscritos à parte, que vão ajudar você a entender a Bíblia Sagrada, eu recomendo de antemão para você, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre esse livro aqui, ó, A Bíblia de Aleph a Ômega, do professor, né, arqueólogo, teólogo, né, professor também de línguas hebraicas, né, da Universidade Hebraica de Israel, tá? Tá aqui atrás uma explicação aqui, um resumo a respeito dele. Então, assim, pessoal, esse livro aqui, ele conta justamente a respeito de como a Bíblia chegou até nós. Esse nome aqui não é à toa não, tá? Esse nome é a Bíblia de Aleph a Ômega, porque justamente Aleph é a primeira letra hebraica, Ômega, última letra grega, Antigo e Novo Testamento, tá? Aqui, ó, um guia para entender como a Bíblia chegou até os nossos dias. Então, eu acho muito interessante e válido esse livro que eu adquiri recentemente, a Editora Ágape. Eu ganhei presente de aniversário. Meu aniversário já passou, foi dia 29 de julho. E eu tava lendo, gente, esse livro, tô quase terminando ele. Claro, faltam alguns capítulos. Claro que eu pulei também, eu fui para várias partes. Tanto é que eu botei esses post-its aqui, ó. Esses post-its para justamente localizar-me enquanto eu faço o review para vocês de partes que eu mais achei interessantes. Vou também falar os pontos positivos e negativos do livro, como sempre, a gente faz aqui no canal. Veja também os outros reviews, o link dos reviews do canal vai estar aqui também na descrição para você dar uma olhada nos outros materiais de estudo. E assim, gente, ele não é um livro pesado, tá? Eu gosto, ele é tipo um caderno, tanto é que eu mesmo encapei ele, porque essas partes aqui, ó, brilham mesmo, tá? São meio brilhantes e na minha mesa estava começando a arranhar, tanto a parte de trás como da frente. Então eu tive que colocar uma capinha, tá vendo, de plástico protetora, justamente para segurar, né, não deformar a capinha, né, a capa ficar do mesmo jeito. E eu faço isso com todos os meus livros, né? Ultimamente tenho feito muito isso. Então, para vocês verem aqui, ó, tá? Rodrigo Silva, a Bíblia de Aleph, uma leitura Ágape. É um livro que ele ensina muito pra gente sobre como a Bíblia chegou até nós. Ele já começa aqui, ó, tá vendo? Com esse papel cartolina muito bonito aqui, ó. Tá vendo? Com esse design aqui dessa Bíblia aberta. Muito bonito. Aí aqui falando um pouco, ó, do Rodrigo Silva, pós-graduação em Teologia pelo Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, tá vendo? De 1992. Graduação em Filosofia pela Unify. Mestrado em Teologia Patrística pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em 96, especializado em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutorado em Teologia Bíblica na Pontifícia Faculdade de Teologia NS Assunção, 2001, atualmente vinculado à PUC de São Paulo, doutorado em Arqueologia Clássica pela Universidade de São Paulo, 2012, e estudos pós-doutorais como concentração em Arqueologia Bíblica pela Andrews University, nos Estados Unidos. E é professor de Teologia e Arqueologia no Centro Universitário Adventista em São Paulo, na Unasp. Curador do Museu de Arqueologia da Unasp e apresentador do documentário semanal Evidências, transmitido pela TV Novo Tempo. Quem quiser, tem um canal, inclusive, do YouTube da Novo Tempo. Quem quiser dar uma olhada, vocês vão ver lá o autor deste livro, Rodrigo Silva. É só digitar no YouTube, TV Novo Tempo, Programa Evidências, que vocês vão ver só sobre arqueologia bíblica. Já coloquei aqui meu nome, né, para marcar que é meu. Pronto, folha de rosto, simples, aqui ó. Aqui tem uma gravura de Jerusalém, tá? Ele gosta muito de colocar essas coisas, né, de imagens, figuras, eu acho interessante. Aí aqui um pouco a gente pode perceber, né, que além dessa mão com a água, que representa Cristo, né, sendo a fonte da água viva, aqui vocês veem o domo da rocha, que é onde ficava o antigo templo, as casas de Jerusalém. E aqui a mesma foto, só que tirada de outro ângulo, tá vendo? A cruz, né, com um prego no meio,
Essa imagem no meio é linda, sabe? A forma que esse livro é feito, a encadernação dele, né? A forma que ele é encapado. Sério, gente, é perfeito. Eu acho que a editora H ajudou muito, sabe? O Rodrigo Silva a passar esse conhecimento. Eu acho que o livro em si, o primeiro ponto positivo é esse, né? Ele tem um bom material para o conteúdo que ele oferece. Ó, um guia para entender como a Bíblia chegou até nós, tá vendo? Tem um nome aqui, São Paulo 2020. Sinceramente é muito bom esse material. Então assim, galera, o livro ele é bem feito, ele tem um material bom, tá? Justamente pelo conteúdo que ele tem. Eu acho que a editora Agape ajudou muito e contribuiu muito para eles chegarem nesse resultado. Simplesmente o livro, ele é maravilhoso, tá? Ele é rico, só pela essa capa aqui já ganhou muito, mas muita credibilidade comigo, tá? Aqui, ó, ele foi impresso em 2020. Deve ter demorado um bom tempo para ele fazer esse livro. Que ficha catalográfica, né? Uma coisa assim bem básica, bem comum. Aqui como posso dizer, uma declaração, né, de Evandro L. Cunha, PhD, professor de Teologia e Religião e Filosofia do Uninta, né? E tal, falando a respeito do professor Rodrigo Silva, e o professor Rodrigo Silva colocou essa declaração no livro dele, né? Falando sobre ele. Outra declaração sobre do pastor Clodoaldo Tavares dos Santos e tal. Não vou ler, gente, para não perder muito tempo aqui no review, porque o livro ele é básico. Gente, esse papel aqui ele é muito bom de ler, sério. Ele tem um cheirinho de novo maravilhoso. Ele não tem aquele cheiro, sabe, de poeira. Ele é um papel forte, resistente, tal. Tem a letra grande. Esse papel aqui ele tem muita qualidade, gente, na moral mesmo. Então assim, tem aqui o sumário, né? Só para você ver um sumário, ó, vocês podem compreender um pouco do que o livro fala, ó. Bíblia como literatura, como surgiu a Bíblia, seleção dos livros, livros perdidos, banidos, adotados, organização dos livros, história da escrita, escrevendo a palavra de Deus, transmissão do texto bíblico, pergaminho à internet, crítica textual do Novo Testamento, crítica textual do Antigo Testamento, compreendendo as Escrituras, Bíblia hoje, a Bíblia hoje, conhecimento que liberta, como ler e entender a Bíblia, que tradução devo usar, gente do céu, era só explicando como a Bíblia chegou até nós, era só isso, mas o camarada, ele humilha, olha só, no bom sentido, claro. Aí, ó, que tradução devo usar uma coletânea de histórias, fatos e curiosidades bíblicas, considerações finais e referências no final. Né? Então, assim, gente, esse livro vale muito a pena vocês comprarem. Vale muito, mas muito a pena, pessoal. Sinceramente. E, tipo, ele não só ensina você a história da Bíblia, porque, Adriel, mas beleza, ele tá falando só com a Bíblia em visões diferentes que complementam o conteúdo do livro dele. Mas o que é que isso me ensina? A ideia de que a Bíblia teve uma história e tal, porque, gente, a Bíblia não veio de uma forma certinha pra gente. A Bíblia veio de várias fontes. Fontes essas que se completam pelo conteúdo, por isso que ela se tornou o que ela é hoje, tá? Por exemplo, aqui eu tenho a Bíblia CF aqui, ó, Almeida Corrigida Fiel, da Editora Geográfica, tem 66 livros, ou seja, uma Bíblia protestante ou evangélica, né? Simplesmente, gente, para a Bíblia ficar assim bonitinha, prontinha, não pense que teve uma história por trás e tal, aquela coisa, sabe? Que tipo, umas pessoas descobriram textos sagrados, traduziram, como por exemplo os Mormons dizem, né? Os Mormons dizem que é o livro de Mormon, ele veio com placas de ouro e os tradutores de Joseph Smith, no caso de Joseph Smith, que é o profeta, né, da igreja, traduziu e transformou no livro de Mormon. A Bíblia, ela não foi assim, ela não veio bonitinha, passou por muita perseguição, teve muita coisa, muita fase histórica em que a Bíblia teve envolvida e que, se não fosse por ela, a sociedade hoje ocidental não seria o que é, tá? A sociedade é formada pela Bíblia. Victor Hugo, que era um romancista daquela época, do período do romantismo brasileiro, né? Tanto português como romantismo brasileiro, ele vai dizer que a Bíblia, ela formou a Inglaterra, enquanto a Inglaterra formou Shakespeare, que era uma qualidade de homem muito importante naquela época, né? Era um excelente escritor de várias peças, como Romeu e Julieta, Hamlet, várias outras, né? Então, assim, gente, vocês vão ver aqui que essa Bíblia, esse livro, no caso, né, é a Bíblia da Bíblia, tá? Ó,
Tem aqui a introdução, a Bíblia é um livro fascinante. Eu queria ler uma parte da introdução para vocês verem um pouquinho. Ainda me lembro como nostalgia, quando aos 7 anos pedi a meus pais uma Bíblia ilustrada de presente. Era uma manhã de domingo e um vendedor chegou à minha casa oferecendo o precioso livro. Vejam só isso aqui, gente. Já que meu pai não comprara dele a enciclopédia que tentou lhe vender, com muita insistência acabei ganhando aquele exemplar sob a forte advertência de que aquele seria meu presente de Natal e que não adiantava pedir outra coisa. Eu nem liguei, já tinha o que queria, apesar de crescer num ambiente não religioso. Meus pais eram católicos não praticantes. Minha devoção pelo Santo Livro começara desde cedo. Era uma Bíblia grande, capa preta e dourada, ilustrada a 4 cores, repleta de quadros renascentistas. Alguns de Caravaggio, outros tipos que ilustravam as histórias do Antigo e Novo Testamento. Eu decorei cada desenho e ficava me exibindo para as visitas, passando uma por uma as páginas ilustradas e dizendo do que se tratava. Coisa de criança. Depois vieram os estudos teológicos, o tempo passando em Israel e outros estudos a mais. Porém, nunca me desliguei desse livro. Eu sempre soube que alguma coisa dentro dele daria rumo especial à minha vida. Não deu outra. Aqui estou eu, publicando pela editora Ágape mais um título, visando tornar conhecido o conteúdo do maior livro de todos os tempos. A emoção é tanta que tomei a liberdade de escrever esta introdução no tom autobiográfico. Como dizia Karl Barth, tenho lido muitos livros, mas a Bíblia é o único livro que me lê. Verdade, nas páginas do Gênesis sinto-me objeto do desejo de Deus, que a si mesmo bastava, mas resolveu contar com a humanidade. Quando vou para o Êxodo, é como se estivesse fugindo a pé do Egito na companhia dos hebreus. O livro de Jó parece falar das minhas tragédias e o de Eclesiastes de minhas inquietudes. Os evangelhos falam do meu herói Jesus e o Apocalipse de minha esperança. Sinceramente, eu acho que essa introdução já valeu pelo livro todo, gente. Que introdução excelente. Ele disse assim, né, aqui, né, na página anterior, que a emoção era tanta que ele, né, tirou licença para escrever a introdução no tom autobiográfico. Então, galera, é algo muito interessante isso aqui. Aí temos Bíblia como literatura, o que é a Bíblia, né, como ela conseguiu chegar até a gente aí, o livro mais famoso do mundo, como é que a Bíblia chegou a ser o livro mais famoso do mundo. Aí temos aqui, ó, nomes para a palavra de Deus, tanto Bíblia como Escritura Sagrada, está correto, tá? Alguns acreditam que foi Crisóstomo, que era autor cristão do século IV, perdão, que usou pela primeira vez o nome Bíblia para se referir ao Antigo e Novo Testamentos, porque Bíblia vem do plural de biblos, né? Ou melhor, de biblion, que vem de biblos, né? Que é uma coleção de livros. Aí Biblion, livro, uma coleção, uma biblioteca, né, digamos assim, de muitos livros. E Bíblia é livrinhos, no diminutivo, porque são livros que, genericamente, para aquela época, não eram, digamos assim, livros gigantes ou com grandes conteúdos. Mas a Bíblia é um livro só formado de vários pequenos fragmentos que na história foram escritos por vários e diversos homens inspirados pelo Espírito Santo de Yahweh. Então eu acho muito interessante a gente falar a respeito disso, né? Que a palavra de Deus ela continua até hoje impactando a gente, sendo um livro que até que tinha tudo para dar errado. Ele fala isso aqui. Antigo e Novo Testamento, né? Peculiaridades de um livro. Qual é a peculiaridade que a Bíblia ela tem, né? Aí temos aqui, ó, a Bíblia é um livro perigoso. Ele vai falar que a Bíblia ela não fala de super-heróis, mas de homens iguais a mim e a você. E por isso, por inspiração divina, é que muitas vezes esses livros eles foram perseguidos por conta disso e tal. Temos aqui como surgiu a Bíblia, a linguagem e Deus. Ele vai falar que a origem da linguagem e aí da escrita surgiu a partir de Deus quando criou Adão. Quando o Yahweh criou o primeiro homem, Adão, no Jardim do Éden, ele vai falar com Adão e Adão vai conseguir dialogar com ele. É aí que se originou a questão da fala, porque muita gente, né, até os cientistas, não sabem responder como surgiu a língua humana. Se uma criança até os 3 anos de idade ele tem que ouvir os pais falando para poder falar,
se ele nunca passar por esse processo, no final dos 3 anos, ela nunca mais fala, mesmo tendo todo o aparato linguístico, mesmo tendo toda a saúde, né, para poder falar, tem o dom da fala, tem as cordas vocais envolvidas, ela pode nunca mais aprender a falar se ela não ouvir desde cedo os pais falando com ela. Então, isso é uma coisa que para a evolução é meio perigoso, tá? É meio perigoso acreditar na evolução, no evolucionismo sem o Deus que criou todas aquelas coisas que o evolucionismo aborda. É interessante. Aqui, ó, muita coisa interessante tem aqui nessa parte, até que algumas eu até marquei aqui. Vocês estão vendo? Por meio do testemunho bíblico, sabemos que Deus, desde os mais remotos tempos, se comunicou com a humanidade e esta respondeu a sua voz, integrando com ela em expressão e falas que hoje se perderam no tempo. Alguns rabinos afirmam que Adão falava hebraico, porém, essa é uma declaração teológica sem qualquer tipo de comprovação bíblica ou acadêmica. Seja como for, embora configure ser tarefa inglória decifrar a língua de Adão, é possível dizer que ele conversava com Deus, ouvia-lhe a voz e compreendia suas palavras. Vê que coisa interessante. Até isso ele vai falar. Aí, profetas inspirados por Deus, né? O que é inspiração? Inspiração é uma operação do Espírito Santo atuando nos homens de acordo com as leis da constituição humana, que não é neutralizada pela influência divina, mas aproveitada como um veículo para a expressão completa da mensagem de Deus. A inspiração está geralmente combinada com o progresso moral e espiritual do doutrinador, de maneira que há no todo uma conformidade moral entre o profeta e sua doutrina. Aí está aqui a referência de quem disse isso, tá? Aí você tem aqui umas explicações da Bíblia, ele dizendo que é difícil acreditar na Bíblia sendo apenas histórias. Aí ele vai explicar por que esses textos eles são verídicos, embora tenha anjos vindo de forma humana, visões, sonhos, a impressão do Espírito Santo, o que é isso, tanto no Antigo e no Novo Testamento, as obras da natureza, revelações especiais feitas até porque não era profeta, até quem não era da parte de Deus vai ter revelação. Então tem uma hora que a Bíblia vai parecer meio contraditória. Porque, se a gente for olhar para o Antigo e Novo Testamento, é contradição realmente o tempo todo. A época era outra, o tempo era outro. Então, se a gente estudar a Bíblia sem a época, a gente vai pegar a mania de ser anacrônico. E anacronismo é um erro na hora de ler a Bíblia. Por isso que tem gente hoje pregando coisa errada. Aí tem aqui, ó, sobre profecia. Como podemos reconhecer um falso profeta? Ele vai dizer aqui nessa parte aqui, que eu tenho setinha. Uma impressão, ó, do selo de argila. Isso aqui é interessante eu mencionar. Ó, uma impressão, ele fala aqui da veracidade do profeta, que ele vai dizer que um selo de argila de 2,7 mil anos de idade, 2.700 no caso, né? 1.000 anos de idade encontrado em 2018 em Jerusalém, pode ser a primeira referência ao profeta Isaías fora da Bíblia. Olha só, o selo de Isaías. Isaías, quem for pesquisar sobre a vida dele, segundo tradições judaicas, históricas, talmúdicas, ele era um príncipe de Judá, então ele tinha um selo. Todos os príncipes, todos os reis daquela época tinham um selo que carregava o seu nome. E ele vai dizer aqui que o problema é que o selo estava quebrado e faltava uma letra final da palavra profeta em hebraico. Se torna difícil ser enigmático quanto ao que estaria originalmente escrito ali. Se a última letra for mesmo um Aleph, então não restaria nenhuma dúvida que se tratava da palavra profeta, que em hebraico é Navi, tá? Aí ele vai dizer que ele seria um selo original do vidente de Deus. De qualquer forma, só a possibilidade dessa inscrição levanta é motivo de celebração em termos de arqueologia bíblica. Então ele não vai fugir da arqueologia nunca, que é o foco de pesquisa dele, sempre foi, né? Então, gente, esse livro é muito bom. Ele fala que essa Bíblia é a palavra de homens, seleção dos livros, como os livros foram escolhidos, será que caíram do céu? Será que ela veio prontinha? Não, teve muita coisa, gente, uma história muito vasta. Critérios cristãos, ó, a história do cânon. O que é cânon? É justamente a lista bíblica. Livros que foram canonizados e não canonizados são os que entraram na lista e os que não entraram. Tá aqui, ó. Até o início do século XX, acadêmico 7 da escola alemã de Hausen afirmava que Moisés não poderia ter escrito o Pentateuco. Por uma razão simples, a escrita tenha sido inventada depois do século dele. Aí ele vai dizer que, contudo, as escavações arqueológicas em Ur mostram que já no tempo de Abraão havia um sistema de escrita altamente sofisticado. Então, gente, ele vai falar muita coisa. Ele vai falar sobre o cânon hebraico, isso aqui, algumas imagens que o livro tem, um ponto até negativo que eu acho desse livro, é isso, tá? São as partes negativas que eu acho dele, é que ele tem poucas imagens ilustrando alguns códigos, algumas coisas assim. Livros perdidos, banidos ou adotados, tá vendo?
Ó, escritos perdidos que a Bíblia menciona, que eram textos, né, sagrados, mas que durante os anos se perderam. Ó. Tem aqui uma lista bem breve para vocês lerem as referências aqui do lado, o livro do Convênio, lá de Êxodo 24, livro das guerras, livro de Jazar, que inclusive foi preservado até hoje, mas os judeus desreconhecem ele como o original de Jazar, né? Livro dos Estatutos, livro dos Atos de Salomão, livro de Natã, livro de Gade, profecia de Aiás, visões de Ido, livro de Semeías, livro de Jeú, Atos de Uzias, escrito por Isaías. E tá aqui, gente, as referências do lado, ó, tá vendo? E não só no Antigo Testamento, no Novo também, ó, tem Epístola Perda de Paulo aos Coríntios, terceira Epístola Perda de Paulo aos Laodicenses, lá de Colossenses 4,16 ele menciona isso. Então é muito bom você estudar. O que são pseudepígrafos? São livros falsamente atribuídos, né? São livros falsamente atribuídos a alguns personagens bíblicos, né? Vamos lá, e nem todo livro que é pseudepígrafo, tá, gente? Só uma nota aí. São tidos como, mas não necessariamente são. Vamos lá, tem aqui, ó, os livros que são pseudepígrafos, também incluídos como apócrifos. Ó, temos Apocalipse, aqui de Abraão até o Apocalipse de Sofonias. Testamento de Abraão até, ó, Testamento de Salomão. Isso aqui é uma lista deles mostrando, né? Outros pseudepígrafos do Antigo Testamento, ó, Ascensão de Isaías, Baruque, com o caso quarto Baruque, né? Perguntas de Esdras, né? Terceiro Enoque, o Apocalipse hebraico de Enoque, livro dos Jubileus, livro de Janes e Jambres, que para quem não sabe são dois magos do faraó que contenderam com Moisés naquela parte do prodígio da serpente e tal. Eles foram possivelmente os sacerdotes que fizeram toda aquela magia que transformou também os cajados, mas não foi magia, né? Que ali era o ilusionismo egípcio. Uma nota histórica aí para vocês. Vamos lá. Livro de Noé, Quinto Macabeus. Pô, são livros, muitos deles são perdidos, tá? Alguns têm, outros não. Boa parte desses livros aqui eu tenho, mas nem todos, que são encontrados nos volumes, né? Da Bíblia, dos apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia, né? São 3 volumes, né? Já fiz review deles, inclusive, quem quiser dar uma olhada, link na descrição. Pseudepígrafos ou apócrifos presentes na versão grega da Septuaginta, Esdras gregos, Odes, que são Odes de Salomão. Aí tem a oração de Manassés, 1º, 2º, 3º e 4º Macabeus, Salmo 151, Salmo 152 e 155, Salmo de Salomão, Judita, Eclesiástico, chamado de Sirácida, ou Siraque, Baruque, é o primeiro Baruque, tá? Epístola de Jeremias, Susana, Bel e o Dragão. São 2 acréscimos do livro de Daniel. Então, assim, gente, aí que ele vai dizer que tem vários códices da Septuaginta, alguns que tem esses livros, outros códices que não tem, né? Esses aqui são da Bíblia, ó, católica, tá vendo? Para protestantes, Judite, Tobias, Macabeu, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, é a mesma coisa que está aqui no cânon da Septuaginta, pelo menos o códice mais conhecido, né? Ó, os mesmos livros, eles estão aqui também nas versões católicas, romanas, tá? Tem uma diferença aí nas Bíblias católicas grego-ortodoxa. E a versão grega de Esther, tá? É bom que a Bíblia Tebe, eu vou fazer o review dela, e você vai ver que tem 2 livros de Esther, o hebraico e o grego, para você justamente comparar as diferenças, né, que a versão grega de Esther ela tem, que não é quase nenhuma, são poucas coisas assim, alguns textos adicionais até que ajudam você no entendimento do contexto, que foram retirados pelos protestantes. Na Bíblia CF, por exemplo, não tem, que eu mostrei nesse vídeo. Vamos lá, Evangelhos apócrifos, Evangelho da infância, tá vendo? Evangelho árabe da infância, Evangelho judaico-cristãos, Evangelhos gnósticos, que duvidam, né, da questão da veracidade de que Cristo é o Filho de Deus. Evangelho da Paixão, outros evangelhos perdidos, mas citados por outras fontes. Atos apócrifos, até André, até Atos de Tomé tem aqui. Cartas apócrifas, né, Carta de Barnabé, Carta dos Apóstolos, Carta de Inácio, de Clemente, enfim. Terceiro Coríntios, Apocalipse apócrifo, Apocalipse de Tiago até Apocalipse de Tomé, Ciclo de Pilatos, ó, isso aqui são textos que foram escritos relativos a alguém que conhecia Pilatos, tá? Falando da questão que ele se converteu. Outros pseudepígrafos aqui Descida de Cristo ao Inferno, Doutrina de Adai, Duas Vias ou Juízo de Pedro, Doutrina de Paulo,
doutrina de Pedro, martírio de André Apóstolo, martírio de Mateus, ressurreição de Jesus Cristo, escrito possivelmente por Bartolomeu, testamento de Jesus, tradição de Matias, dormição de Beata Maria Virgem, ou Trânsito de Maria, de São João Teólogo. Esse livro aqui eu tenho, e simplesmente ele é uma atribuição católica medieval tardia, tá? Por isso que ele é entendido como pseudo-epígrafo. Enfim, então assim, gente, passando aqui, né, um pouquinho, a gente tem livros mais ou menos, a mais ou a menos, né? Eu gosto, eu acho interessante essa questão. Não sei se aqui vai ter um quadrozinho que eu queria até mostrar para vocês. Esse quadro que eu acho muito interessante. Eu acho que não é aqui. Mas enfim, a partir da página 73, acho que é justamente aqui, ó, a organização dos livros, né? Tem a didática dos textos, tá aqui, ó, como está a Bíblia judaica, ó, a Bíblia como ela está organizada em prateleiras, Antigo e Novo Testamento. Isso tudo é para explicar a organização. Esse livro, no caso, né, que é a Bíblia da Bíblia para mim, ele vai ser um manual mesmo, que ele vai ensinar para você passo a passo, gente. Porque a Bíblia tem capítulos e versículos, ó, ilustrando aqui, é questão da abreviação do livro, né, capítulos também, que o livro tem, história da escrita, providência divina, escrita em Moisés, as línguas originais da Bíblia, falando sobre hebraico e aramaico. Isso aqui são os pontos massoréticos, o som de A, de E, de I, de O e de U, tá vendo? Outros pontos que também obedecem o mesmo som de E, né, e tal. Tem aqui vários pontos. Isso aqui eu já ensinei, tá, no meu canal aqui, só você dar uma olhadinha na playlist de estudos bíblicos, você vai ver isso aqui, eu ensinando passo a passo como ler as massoréticas do hebraico. Vamos lá, grego, tem aqui, ó, ali falando sobre a língua grega. A questão do que é quando a Bíblia trata de rabi, rabino ou raboni. Rab é mestre, menor grau de honra. Rabino, título de maior dignidade. Rabone, meu grande mestre, o mais honorável de todos os mestres, dos rabinos e dos rabis, né? Aqui, ó, a gente tem escrevendo a palavra de Deus, o processo da escrita. Ele vai focar muito nisso, gente, porque o processo da escrita foi crucial para a gente entender como é que a Bíblia foi no caso, feita, né? Ela foi, eu digo, modificada no sentido de que ela passou por várias modificações durante os anos em relação aos textos que ela obedece hoje. A Bíblia Católica tem um número e a Protestante tem outro, então teve uma questão diferente. Aí, transmissão do texto bíblico, acredito que aqui que eu quero mostrar para vocês, ele vai contar aqui realmente uma parte histórica, né? Que ele vai ter que ser muito histórico na hora de falar sobre a forma que foi transmitida durante a história, tá vendo, a transmissão do texto bíblico. Ela vem até com a fitinha aqui, esse livro para marcar páginas, tá vendo? Para você não perder o texto onde você tá. Desmarquei aqui, mas enfim, depois eu marco de novo. Transmissão do texto bíblico, beleza. Período de republicação. Aí você tem aqui aí falando sobre as perseguições da Bíblia, o período de unificação textual, tá vendo? Em termos reais, o Novo Testamento é facilmente escrito antigo, o melhor testamento em termos de enorme quantidade de documentos. Você tem muitos documentos do Novo Testamento até hoje muito bem preservados, né, dando originalidade à Bíblia. Ele vai falar sobre as traduções também, do pergaminho à internet. Vamos lá. Rolo e o Códex. Tá vendo? Podemos confiar no texto bíblico. Velho, esse livro aqui ele é simplesmente muito bom. Ó, falando sobre a terminação de marcos, em casos complexos de veracidade, né, de certos códices. Ele vai dizer aqui que a Bíblia, por exemplo, as Almeidas, elas seguem o texto massorético e o texto majoritário no Novo Testamento. Aqui, ó. Tá vendo? Novo Testamento, textos receptos. Ó, Antigo Testamento, massorético. Esse texto recepto aqui ele vai fazer parte do texto majoritário do Novo Testamento, tá? E justamente ele não é o melhor manuscrito. Ele vai dizer aqui nesse livro, em um capítulo aqui, falando sobre a transmissão do texto bíblico, entendendo a Bíblia, uma coisa desse tipo. Ele vai dizer que justamente esse texto receptos é o Códice bizantino. E o Códice bizantino ele não é um dos melhores textos, tá? Tem essa diferença daí. Ele não é o melhor texto
para você traduzir da Bíblia, mas por estar bem fiel ao original do texto do Códice Bizantino, a Bíblia ACF é com certeza uma das melhores versões da Bíblia, tá? Pelo menos a protestante. Você pode pegar uma católica e você vai comparar, pelo menos o Antigo e o Novo Testamento vai ser muito superior à ACF, porque os católicos já usam outros códices de tradução, eles usam outros códices, mais voltados a o que os apóstolos de fato escreveram e não recopilações, né? Tipo, recopilações, óbvio, mas não recopilação tão distinta ou tão distante com acréscimos da crítica textual no Novo Testamento. É importante a gente ressaltar isso daí. Ó, aplicando o contexto da Bíblia aos nossos dias, crítica textual do Antigo Testamento, né? Falando sobre evidências arqueológicas também, ó, manuscritos do Mar Morto, manuscritos bíblicos de Qumran, né? Ele fala sobre muita coisa, gente. Ó, acréscimos editoriais, a Bíblia teve muito acréscimo editorial, entretanto, ela não teve questão de acréscimos que intensificou ou mudou o conteúdo da Bíblia. Continua o mesmo, tá? O conteúdo bíblico continua o mesmo. Esses acréscimos foram para ajudar os leitores que recopilaram certos textos para passar para as próximas gerações informações que o autor quis escrever, ou melhor, pensava, mas ele não escreveu, né? Isso vai acontecer várias vezes, no livro de João isso acontece várias vezes. Ó, falam sobre os principais pensadores, tá vendo, do cristianismo, os principais teólogos daquela época, a origem de Alexandria, Filo de Alexandria, são justamente estudiosos, tá? Que vão utilizar métodos de estudo da Bíblia, vão interpretar a Bíblia. Aí vamos aqui a Bíblia hoje, tá vendo? O que é análise retórica, análise narrativa, análise semiótica. Ó, quando acontece a morte do autor, o que acontece com o texto bíblico depois que o autor morre, é justamente explicando com mais intensidade aquilo que eu falei, a questão dos acréscimos para ajuda na leitura bíblica, na leitura daquele manuscrito antigo feito no passado, que a maioria dos manuscritos tem. Por exemplo, em todo manuscrito de João tem a parte que o anjo tocava nas águas com o vento das asas e o povo, quando mergulhava ali no tanque de Betesda, era curado. Nem todo manuscrito tem, mas já no códice que a ACF vai usar aí, boa parte das Bíblias católicas também, né, vai ter sim. Então vamos lá. Criticismo narrativo, criticismo histórico, aqui ó, intertextualidade, conhecimento que liberta, Israel é uma exceção. Muito bom. Adiantando aqui um pouquinho, a gente vê, ó, melhor, que tradução devo usar? Qual tradução melhor eu devo usar para entender a Bíblia? E aqui ele explica bem isso daí. Ó, traduções parciais, versões modernas, tá vendo, da Bíblia. Ele vai até comparar uma hora aqui, ó, as traduções pela história, aqui. Ele vai falar um pouco da história de cada tradução mais antiga e a mais recente, ó. O que é uma tradução essencialmente literal? Eu sempre falo isso no canal. O que é uma tradução literal de cunho formal, de equivalência formal? O que é uma equivalência dinâmica? O que é um livro, uma Bíblia de paráfrase livre? Por exemplo, temos a Viva e a Bíblia Gateway. Tá vendo aqui? E também, obviamente, a Bíblia, a Mensagem, que é uma negação. Nem leio direito aqui, não tenho nem paciência de ler aquela Bíblia. Nada a ver com a original, a Bíblia, a Mensagem, que é a Bíblia para vender. Essas Bíblias paráfrases livres foram mais uma extensão criada pela teologia moderna para vender esses livros. Vamos lá. Uma coletânea de histórias, né, falando que a Bíblia é uma coletânea de histórias bíblicas. Um mapinha completo dos eventos da Bíblia, livro por livro, onde foi escrito a situação dele. Ó, os apócrifos ou deuterocanônicos, tá vendo? Ele vai falar no meio da explicação, perdão, panorâmica das divisões e subdivisões da Bíblia. Ó, evangelhos, cartas de Paulo. Aí ele vai começar, resumo de livro por livro. Gênesis, aí aqui Êxodo, autor, data, título e conteúdo. Isso aqui é ótimo que o Rodrigo fez. É uma Bíblia de estudo isso aqui, gente. Era uma coisa que nem devia nem estar nesse livro. É um artigo de Bíblia de estudo, mas ele vai e coloca no livro. Ó, localização, Egito, característica literária, esboço, ó, Levítico. Aí ele vai falar de números, data, localização, características literárias, esboço, Deuteronômio, mesma coisa, título e conteúdo, autor. Aqui, data, localização, característica literária, esboço, mesma coisa, Josué, né? Aqui, ó, estão primeiro e segundo Reis. Ó,
Segundo Crônicas, primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias, Esther, ó, tá vendo? Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias. Gente, esse livro aqui, ele é um estouro, galera. Eu não sabia que esse livro era tão bom. Abacuque é assim até chegar nesse ponto aqui que eu coloquei um post-it verde, ó. Fatos e curiosidades bíblicas. Aí temos o vocabulário original da Bíblia, temos o tempo nas escrituras, como era medido o tempo naquela época aqui, ó. Sério, gente. Eu não tenho palavras assim, sabe? Ó, o que é hora, é terça hora a partir das 9 da manhã, sexta hora a partir do meio-dia, nona hora a partir das 3 da tarde, das 15 horas. Gente, esse livro aqui, ele vai até falar isso, gente. Coisa de Bíblia de estudo, ele vai tratar desses assuntos de curiosidades bíblicas, tá? Certas expressões que a Bíblia usa, a gente tem que saber, senão a gente não vai entender nada. Ó. Números do mês, ó, mês de Nissan, o Aviv, Liá, Osive, Sivan, Tammuz, Abi, Elu, Tisri, Resvan, Kisleu, Tavet, Shevat, Adá, Sheni, Ove, Adá. Sério, e daqui as referências bíblicas, você não tem como não ver claramente a Bíblia inteira interpretada na sua mão para você, ou melhor, uma chave de interpretação bíblica. E sinceramente, galera, ó, o que é dracma, o que é um shekel, o ciclo, o que é um talento, tá vendo? O que é um centil ou centavo, o quadrante, né? Simplesmente é uma coisa interessante. Considerações finais que ele vai dar aqui. E ele é sincero, Rodrigo Silva, na hora em que ele escreve, faz as tabelas dele. Eu acho interessante essa citação aqui, que ele fala assim, que quando João terminou de escrever seu evangelho, anotou que ainda havia muita coisa sobre Jesus que ele queria contar e não pôde. Também falou de forma poeticamente hiperbólica, que se tudo que pudesse ser dito de Jesus fosse, de fato, escrito, nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. João 21, 25. Então ele está assumindo aqui, olha, eu posso ter esquecido uma coisa ou outra, mas aproveita o conteúdo do livro, basicamente isso que ele quer falar. Aqui são as referências e terminamos nosso livro. Aqui tem algumas curiosidades, tá vendo? Da editora Agape, um QR Code que você pode acessar para conhecer melhor, né, a editora. E terminamos aqui com a mesma papel cartolina, né, e aquela imagem da Bíblia aberta que a gente viu no início do livro. Simplesmente, gente, maravilhoso, excepcional e nota 10 esse livro ele é. Recomendo para todos vocês. Está com preço razoável na Amazon, 70 R$70, na verdade. Ele tá esse valor, 70. Então, adquiram, gente. Eu aconselho que vocês adquiram esse livro, tá? Quem não assinou a Prime pode comprar ele com frete. Quem assinou a Prime vai comprar ele sem o frete. Eu comprei ele sem o frete. Então, assim, pessoal, muito bom. Era essa aqui que eu estava querendo mostrar para vocês. Era essa tabelinha aqui, ó. Vejam só. Os mais antigos cânones do Antigo Testamento. Aqui vocês vão ver o nome do pai da igreja, do teólogo da época que estava tendo os concílios para decidir quais livros entrariam na Bíblia. Né? Teve Nicéia, Cartago, Jâmnia, vários concílios. Aí aqui ele vai dizer a data aproximada, tá vendo? E vai enumerar, ó, onde tem a letra A, no caso, esquematizar, onde tem a letra A, não sei se você está conseguindo ver aqui, onde tem a letra A, ó, é porque ele foi aceito sem questionamento como escritura ou canônico. Colocado DA em dúvida em certos círculos, mas foi aceito pelo catalogista como escriturístico ou canônico. Onde tem interrogação é porque os acadêmicos não têm certeza quanto à redação do texto, mas foi aceito. D, colocado em dúvida em certos círculos. Entenderam? Então vocês vão ver aqui, ó, que boa parte do item vazio aqui, ó, é porque esse indivíduo aqui, por exemplo, o fragmento muratoriano da Itália, não vai conter Hebreus nem Tiago. Tá vendo? Aqui, onde tem, por exemplo, o cânon de Cheltenham, norte da África, ele vai faltar o livro de Abacuque também. Né? Perdão, Hebreus, o livro de Hebreus. Eu confundi aqui, Novo Testamento já, que é Hebreus Tiago, aqui também é Hebreus também. Ó, Gregório Nazarieno, da Ásia Menor, Anfilóquio, da Ásia Menor, vários ele canonizou, mas já alguns ele deixou em dúvida. Ó. Ele colocou dúvida acerca em certos ciclos teológicos, em alguns,
E outros ele canonizou, né? A maioria aqui. Ele vai colocar dúvida só nos últimos livros aqui, 3ª João e tal. E DA em Hebreus, ou seja, ele vai ter dúvida acerca de quem escreveu esse texto, né? Agostinho, aqui, ó, norte da África, Agostinho de Hipona, um mestre filosófico da patrística cristã, ele vai canonizar todos, ó. Todos os livros aqui do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perdão, ele vai canonizar. Ele vai só deixar de fora quantos? Nenhum. Nenhum. Ele deixa de fora nenhum aqui. Assim como o Concílio de Cartago, norte da África, canoniza todos o que Agostinho canonizou. Jerônimo ele vai canonizar todos, só vai colocar em dúvida os livros de Hebreus, Tiago, 2 Pedro e 2º, 3º e João, isso, 2º, 3º João, Judas e Apocalipse. É isso que ele vai deixar em xeque aqui nesse texto. Então, eu acho essa tabela muito interessante para quem quer justamente estudar. Eu já deixo aqui para vocês a minha recomendação, como eu já falei antes, e se inscrevam no canal, deixem um like aqui no vídeo e não se esqueçam, tá? Observem a verdade sempre. Um abraço a todos e tchau, tchau.